Bom dia. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical da Igreja Cristã Evangélica da Amazônia, aqui em Tomé Açu. Vocês que nos assistem pelo YouTube, obrigado. Espero que vocês tenham visto os outros vídeos das outras aulas sobre bibliologia. E hoje o tema que nós vamos tratar é infalibilidade bíblica, um nome meio difícil. Mas ele tem como referência a Bíblia não falha. A Bíblia não falha no propósito que ela foi escrita. E antes de nós começarmos esse estudo, eu queria que nós tivéssemos juntos uma palavra de oração, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, por favor, fale aos nossos corações. Use esse estudo para nos capacitar a ler a Bíblia de uma maneira que tenha mais qualidade. Nos dê, Deus, a revelação na qual nós olhamos para a Tua palavra e podemos afirmar que é Tua palavra mesmo e que não possui erros e que não falha em seus propósitos. Em nome de Jesus, nos ajuda. Amém. Muito bem. Só esperando aqui o slide. E eu queria que você logo abrisse lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Esse é um texto que tem que estar marcado na Bíblia de vocês, porque mostra a origem da Bíblia e mostra o propósito que as Escrituras têm. Joga lá no slide 40. Abre ele lá no... Enquanto é passado aqui para nós, daqui a pouco o pessoal lá do YouTube e a gente aqui também vai ter ele projetado, eu queria que nós lêssemos juntos o texto. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para... Esse para aí tem toda uma razão de existir nesse texto. Para o ensino, para repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Vejamos o versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, você vê uma repetição dessa palavra para no sentido de propósito. Todo texto que você for ler na Bíblia e que você vê muita repetição nesse texto, significa que tem algo que o escritor quer te ensinar. E o que ele quer te ensinar nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, é que a Bíblia tem um propósito de existir. Nós não podemos dar um significado que a Bíblia não tem. Existem pessoas que falam que a Bíblia tem resposta para tudo. E eu já disse aqui em outras aulas que a Bíblia não tem resposta para tudo. Tipo, a Bíblia não tem resposta para trocar um pneu de um carro. Não, peraí, se tem resposta para tudo e a palavra tudo envolve tudo mesmo, significa que eu teria que abrir a Bíblia e ter um manual de como eu vou trocar um pneu de carro. Não é o propósito. O propósito da Bíblia não é esse. Você vai encontrar isso no manual do carro. Então, o manual do carro foi feito com o propósito de te mostrar como que o carro funciona, quais os possíveis defeitos, o que fazer e o que não fazer. Você tem uma indicação. A Bíblia também, ela é, de certa forma, um manual de orientação, que nos orienta. Nós vamos ver um pouco sobre isso. Mas ela nos orienta com um propósito. Todo manual, ele orienta buscando um propósito. O bom uso de uma televisão tem um manual. O bom uso de uma máquina de lavar tem um manual. Tudo você vai encontrar um manual onde tem a identificação do que é o produto, a identificação de como funciona o produto, a composição eletrônica, a composição do produto em si, as suas funcionalidades e como ele vai ter maior durabilidade.
É a gente que não lê muito essas coisas, mas está escrito lá. A Bíblia, ela não tem o propósito de nos ensinar coisas como o uso de internet. Olha, você vai usar a internet assim, assim, assim. Até mesmo porque, na época que foi escrita, não tinha internet. Porém, tinha comunicação. Então, ela não nos dá resposta para tudo, mas ela carrega em si princípios para tudo. Em como nós vamos nos relacionar com as pessoas, com Deus também. Mas para isso, nós precisamos aprender quem é Deus e as pessoas, quem elas são também, como as pessoas funcionam, e as Escrituras apontam para isso. Um termo infalibilidade, ele significa o seguinte: incapaz de erro. Se algo é infalível, ele nunca está errado e é, portanto, absolutamente confiável. A aula anterior fala sobre inerrância, que é não ter erro, erro de mentira. E essa doutrina da infalibilidade aponta para que não haja falhas dentro do propósito de Deus, em revelar as Escrituras Sagradas com um objetivo. Então, fica claro que a Bíblia, por si só, é confiável, primeiro porque ela não tem erro, não tem mentira. Segundo porque tudo que ela se propõe a fazer, ela cumpre, não tem falha. Da mesma forma, a palavra inerrante, que foi a que nós usamos na aula passada, também, aplicada às Escrituras, significa livre de erros. Simplificando, juntando as duas coisas, nós vamos ter a seguinte afirmação: a Bíblia nunca falha, portanto ela é infalível. Vocês entenderam como as duas doutrinas se juntam? Agora, o mais interessante vai ser o tema da próxima aula. A Bíblia é extremamente clara naquilo que ela se propõe falar. Por exemplo, pecado ela trata como pecado. Punição ela trata como punição. Salvação ela trata como salvação e ela explica os meios pela qual acontece. Não fica subentendido. Não é um livro esotérico que as pessoas não entendem. Está claro. O que está escrito está claro. Agora, todos obedecem o que está claramente exposto? Não. Mas isso não muda a autenticidade da Bíblia, dela ser infalível e ela ser clara naquilo que explica. Eu vou dar só um exemplo para vocês de algo sobre as Escrituras Sagradas, relacionado ainda às questões padrões morais, tá? Vamos imaginar que uma sociedade inteira, não é o propósito da Bíblia, tá? Não é o propósito esse que eu vou explicar agora. Vamos imaginar que uma sociedade inteira resolva, na sua Constituição, ter o padrão de castidade da Bíblia. Exemplo, sexo só no casamento e outras coisas mais, relacionadas só ao padrão moral. Resultado na sociedade, nós teríamos um número reduzido de divórcios, nós teríamos doenças transmitidas sexualmente reduzidas a zero, caso fosse o padrão bíblico estabelecido na sociedade. Mas não é esse o propósito das Escrituras Sagradas, por mais que seja bom. Esse não é o alcance que a Bíblia quer ter no coração das pessoas. O alcance é o plano redentivo de Deus. Mostrar para as pessoas que mesmo elas em seus erros, podem ter um encontro com Deus e saírem transformadas desse encontro com Deus. É bom explicar que a Bíblia não falha nisso. Não falha. E que a Bíblia, aquilo que se propõe fazer em nossas vidas, através da leitura, da intervenção de Deus, numa pregação, num estudo como esse, vai ser cumprido. Essa é a confiança que deveríamos ter. Resumindo, a Bíblia não erra naquilo que se propõe revelar. Eu queria que nós olhássemos para esse salmo que está aqui projetado na versão NVI,
E já tem umas palavras separadas aí, ó. A lei do Senhor, que é um adjetivo para a Bíblia, para a palavra de Deus, e traz uma referência aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ela é perfeita. E a gente não precisa de nada para adicionar aí, tá? Tem gente que fala, a Bíblia é muito perfeita. Tá errado essa formulação da frase, porque a perfeição, ela fecha o assunto, não precisa do muito. Não precisa do muito. O que é perfeito não precisa acréscimo. Já está perfeito. É isso que o salmista tem em mente. A Bíblia é perfeita. Ela tem uma perfeição. Ela tem uma beleza. Não precisa acrescentar nada a ela. É isso que o salmista tem em mente. Que ela tem uma clareza. Ela é correta e ela é infalível. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. E aí é a nossa resposta em relação àquilo que já é perfeito. Se nós confiarmos ou não no testemunho do Senhor, se nós confiarmos ou não na Bíblia, não altera o conteúdo da Bíblia. O fato de eu discordar, de eu ter uma opinião contrária, não altera o conteúdo. Ele vai continuar sendo perfeito. Mesmo que eu discorde. Vai continuar sendo perfeito. Porque é palavra de Deus. Porém, quando eu coloco a minha confiança na palavra de Deus, ela tem um resultado na minha vida. Me torna sábio e revigora a minha alma. Quando a minha confiança na palavra de Deus está bem alicerçada, mesmo no momento de crise, eu consigo ter a minha alma revigorada. E eu queria aqui fazer só um parênteses, tá? Deus não é o gênio da lâmpada. Tipo, você chega aqui, faz 3 pedidos e tudo vai melhorar. Não. Você vai lidar com as consequências das decisões erradas. Porém, Deus nos instrui, nos ajuda. E com isso, aquela tristeza, as dificuldades que vínhamos sentindo, toda aquela tensão dentro de nós, vai passando e vai dando lugar à paz do Senhor, a shalom de Deus, que é paz mesmo em meio aos conflitos. Tá? Não pense na paz de Deus como ausência de conflitos. A paz de Deus é mesmo em meio aos conflitos. A proposta de Deus é presença em nossas vidas. Agora eu preguei no texto de Oséias, capítulo 3, e o final do versículo lá que eu dei ênfase era sobre eu viverei com você. Presença, relacionamento. Isso faz toda a diferença para que enfrentemos as dificuldades de maneira diferente. Isso revigora a alma, porque nós não estamos sozinhos. Antes nós achávamos que estávamos sozinhos. Cada vez que nós lemos sobre a palavra de Deus e aprendemos que Deus está conosco, isso revigora a nossa alma. Faz com que eu saia daqui, encare meus problemas de frente, sabendo que Deus está comigo. Que eu vou conseguir superar isso, mas não do jeito errado, como antes. Agora eu tenho o jeito certo. Né? Por quê? Porque eu tenho confiança na palavra de Deus. Ela me torna sábio, não intelectualmente, mas para tomar a decisão certa. Deus vai orientando. A proposta de Deus com a Bíblia não é tornar você um expert nas Escrituras Sagradas, um teólogo, um tradutor da Bíblia. Não, é mostrar o plano redentivo. É o plano redentivo. Com isso, nós nos tornamos sábios. Você quer entender de sabedoria? Leia o livro de Provérbios. São 30 capítulos aí que você vai lidar com sabedoria e insensatez. O tempo inteiro. Essa discussão. E a Bíblia, ela é digna de confiança e te ensina a ser sábio. Aos olhos do mundo? Não. Aos olhos de Deus. Isso é muito importante. Olhemos agora Provérbios 30. Olha o que diz. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E a ideia de pureza é que não tem contaminação. Se
a palavra anterior era perfeição, significa que ela é completamente perfeita. Não há espaço para imperfeição. E agora a palavra usada por Salomão é pura. A palavra pureza significa que não há possibilidade alguma de ser contaminada. Se a palavra é pura e não tem contaminação, ela é um escudo para o nosso coração. Ela aponta para mim chegar até Deus com a confiança que Ele é um escudo para a minha alma. Olha, isso é muito importante, tá? Porque hoje a gente vive numa sensação de insegurança muito grande, né? Seja por violência, seja por relacionamentos. Se você conversar com as pessoas, no geral, você vai ver que os relacionamentos são muito utilitaristas. É mais baseado naquilo que eu tenho para dar para alguém. É meio comercial. As pessoas se relacionam porque têm um interesse naquilo que o outro tem. Isso é meio chato, mas é verdade. Tá bom? Na maioria dos relacionamentos, eles são totalmente líquidos. Não tem solidez. É só as coisas apertarem e os amigos fazem o quê? Some. Um por um. Quer ver o tanto de gente que você conhece? Dê uma festa. Quer ver quem de fato é teu amigo? Fique doente. Você vai saber. É bem claro isso. E dentro desse contexto de instabilidade, de dificuldade, sabe, você acaba pensando, poxa, em Deus eu posso confiar. Pessoas podem falhar, mas em Deus eu posso me refugiar, porque Ele não trai a minha confiança. O que a Bíblia revela? Qual é a revelação que a Bíblia traz? O que é que eu vou encontrar na Bíblia? Vamos imaginar que quem está nos assistindo, ou vocês que estão aqui, nunca leram a Bíblia. Tá, o que é que eu vou encontrar na Bíblia? Bem, primeiro, quem é Deus? Ao ler a Bíblia, nós vamos saber quem é Deus. Não existe nenhum livro, absolutamente nenhum livro, que revele Deus que não seja a Bíblia. Exatamente isso. Somente a Bíblia é revelação de Deus sobre quem Ele é. Você não encontra em nenhum outro livro. Tudo o que se originou depois nas outras religiões aponta para as Escrituras Sagradas. Para a Bíblia. Bom, se a Bíblia revela quem é Deus, então quando você for ler a Bíblia pela primeira vez, você já tem um caminho. Eu vou saber quem é Deus. Eu vou saber quem eu sou. A Bíblia mostra quem eu sou. A minha formação inicial. Como tudo se deu, a criação. Como foi criado o primeiro casal. Depois a Bíblia vai mostrando o desenrolar da história da humanidade pós-queda, depois do pecado. Então, o que aconteceu? Você vai vendo isso claramente. Como as pessoas ficaram. E aí quando você, depois de ser um leitor da Bíblia, vai olhar para a sociedade, você vai ter algumas respostas que estão na Bíblia acerca da sociedade de hoje que nós vivemos. Você vai encontrar nas Escrituras Sagradas. Porque ela se propõe a isso. Ela se propõe a revelar quem é Deus. Ela se propõe a revelar quem nós somos. Por isso você vai olhar para a sociedade e vai dizer, de fato, olha, é por isso. É por causa disso que esse problema existe. Vai ter essa relação. Conseguiram compreender? Então, no que se propõe a fazer, a revelar, ela fecha a questão. O que ela se propõe a revelar sobre Deus é só o que nós precisamos saber sobre Deus. Quem somos nós? O que é pecado? E aqui é muito importante que as pessoas compreendam o que é pecado. O pecado é o afastamento de Deus. E os pecados são o resultado desse pecado de afastamento.
Foi bem exposto durante o livro de Oséias, a pregação de hoje, que o pecado tem um resultado, o afastamento. Resultados sempre negativos. Nunca são resultados positivos. Nenhuma vez que você optar por pecar, você vai ter um resultado positivo. Romanos 6, 23 está escrito: pois o salário do pecado é a morte. Há um pagamento pelo pecado. No final das contas, sempre terminará em morte. E às vezes essa morte é literal. Literalmente acontece isso. Aonde você aprende sobre pecado de maneira clara? Na Bíblia. O que é? Como começou? O desenrolar da história até chegar nos últimos dias. Você tem de Gênesis a Apocalipse uma referência ao pecado, à desobediência, às consequências disso. Está muito claro. E isso é que é importante frisar. Está escrito de maneira clara. Para quê? Para que elas não tenham falha nessa exposição. Na hora de revelar isso às pessoas. Então pode ser que alguém leia a Bíblia, tenha o conceito de pecado, mas não penetre o seu coração. Mas ela perdeu o seu efeito? Não. Ela continua sendo a verdade em relação, contendo essa verdade sobre o pecado. Por mais que as pessoas acreditem ou não. Há religiões que dizem que não tem pecado. Eu posso falar claramente, eu sou pastor, não tenho medo, vocês não aí. Não tem pecado, não tem inferno, não tem isso, não tem que, mas tem. É verdade. Se existe céu, existe inferno. Se existe salvação, existe perdição. É verdade. Não dá para eliminar isso. Eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso, não. Não estou atacando uma religião, estou falando a verdade. Existe pecado, sim. E o salário do pecado é a morte. Essa é a verdade. É uma verdade difícil, confrontadora? É uma verdade difícil e confrontadora. Mas não deixa de ser verdade. Entenderam? É muito importante ter isso em mente, tá? Bom, mas ela apresenta também o plano redentivo de Deus. Hoje na mensagem, se você não assistiu, o pessoal aí do YouTube não assistiu a mensagem, procura. Quando Deus te resgata. A mensagem que foi pregada hoje. Fala sobre o plano redentivo de Deus. Você, no livro de Oséias, só naqueles versículos que a gente leu, capítulo 3, versículo 1 ao 5, nós temos o plano redentivo. Deus ama, Deus paga o preço, Deus se relaciona eternamente conosco. Você tem um plano redentivo. Esse amor é incondicional, esse amor é acima dos nossos pecados, paga o preço pelas nossas vidas, para que a gente tenha um relacionamento com Ele. Olha o propósito aparecendo. O propósito redentivo. O plano redentivo de Deus aparece em todas as Escrituras Sagradas. Você encontra o plano redentivo de Deus. Cada livro da Bíblia está encaixado nessa história. Salmos, Provérbios, tudo você vai encontrar alusão ao plano redentivo de Deus. Até uma história como essa, que num primeiro momento você fica meio assustado, como a do livro de Oséias, mas de repente quando é explicado, você, de fato faz sentido. Aqui está o plano redentivo de Deus. E por fim, a Bíblia revela o final de todas as coisas. Todas as coisas terão um final. Não tem como fugir disso. Não tem como nós fecharmos os nossos olhos para essa realidade. Um dia, a maldade terá o seu pagamento. A ira de Deus. As coisas como nós conhecemos, um dia chegará ao fim. As pessoas, acreditando ou não nessa verdade, vai chegar ao fim do mesmo jeito. Não vai alterar. O dia já está estabelecido, onde todas as coisas terminarão. Todas como nós conhecemos. Se formará um novo céu e uma nova terra. Nós temos isso com clareza nas Escrituras Sagradas. Podemos acreditar? Sim. Podemos não acreditar? Podemos, mas não altera.
ela não falha em explicar isso para nós. Nós não podemos confundir a nossa decisão em acreditar ou não com a infalibilidade da Bíblia. Ela é infalível, ela mostrou. O que nós vamos fazer com essa informação, aí é outra coisa. Ela não falha. Muito bem. Texto de Hebreus, que vai estar projetado aí, na versão NVI, diz o seguinte, olha. Pois a palavra de Deus é viva, no sentido que realmente ela traz a vida e eficaz. Se ela é eficaz, significa que ela não falha no propósito pela qual ela foi escrita. Ela é comparada aqui a uma espada. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes é uma espada que corta dos 2 lados. Um lado e o outro está afiado, tem corte. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E olha aqui o propósito aparecendo. Primeiro é de ir até o coração, ao íntimo das pessoas, e dividir certo e errado. E julgar os pensamentos e intenções do coração. Sem ler a Bíblia, é impossível termos essas informações. Ela tem um propósito. E ela não falha nesse propósito. Ela não falha. Ela é viva e eficaz. Ela se propõe a isso. Agora, a resposta humana a esse impacto no coração, aí não é uma questão de Deus. Deus já fez, deixou escrito a palavra dele e ela tem uma funcionalidade. É porque a gente tem uma mania de confundir que a resposta do homem sempre vai ser sim, quando não é assim. Alguém pode ser tocado pela uma mensagem e continuar em seus erros. Um momento emocional que pensou na sua vida e de repente sair e continuar nos mesmos erros. Você está nos assistindo, pode ser assim. Mas isso não altera a eficácia da Bíblia. Ela te mostrou como resolver os problemas. Você quer isso para a sua vida? Você quer? Essa é a pergunta final de cada mensagem. Você quer isso para você? Se uma pessoa não aceita, não altera o conteúdo da Bíblia. Nós não podemos dizer que ela é ineficaz. Ela continua sendo eficaz. A Bíblia é a única fonte objetiva de tudo o que Deus nos deu sobre ele e seu plano para a humanidade. Queridos, a Bíblia tem a revelação de quem é Deus e o seu plano para a humanidade. Por isso precisa explicar para nós como a humanidade foi formada, quem a humanidade é, nós como pessoas, o pecado, as consequências do pecado, mostrar para nós as boas novas de Jesus Cristo, que Jesus Cristo salva. Então a Bíblia, ela é infalível nisso. Ela cumpre exatamente aquilo que se propõe fazer. Ela não tem falha. Não podemos confundir a resposta humana. A Bíblia falha, quando essa resposta é não. Não. O não já faz parte de uma resposta. As Escrituras Sagradas. Rejeito essa verdade. Não quero. Quero continuar do jeito que eu programei a minha vida. Tudo bem? As consequências são essas, tá bom? Perfeito para você? Tem gente que diz, perfeito. Quer um exemplo? Bíblico. Ladrão da cruz, os dois. Um aceitou as verdades e Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, presença, relacionamento. O outro disse não. Os dois foram expostos às mesmas circunstâncias, mas só um saiu salvo. Os dois estavam na mesma condição, crucificados. Os dois estavam sentindo a mesma dor. Os dois morreram naquele dia. Mas o destino de um e o destino de outro foi totalmente diferente.
Jesus deixou de ser o Salvador porque um escolheu o inferno? Não. Ele continuou sendo o Salvador. E estava lá no paraíso para receber aquele irmão. Olha como é interessante a gente pensar sobre isso. Nossa expectativa é sempre que tudo seja sim, 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 sim. Vamos evangelizar alguém, vamos falar de Jesus, vamos expor a Bíblia, todo mundo vai se converter. Não vai. Não vai. Alguns vão, muitos não. Queríamos que todos, ao ouvir essa mensagem que foi pregada hoje pela manhã, todos voltassem-se para Deus. Todos entregassem suas vidas a Jesus Cristo. Mas não, pode ser que alguém que diga, não é para mim. Tudo bem, é uma resposta. Por isso, a Bíblia é essa fonte confiável. Nós podemos ter segurança nisso. Como infalível, a palavra de Deus, a Bíblia, é inerrante, não tem erro. Autoritária, ela tem autoridade. Ela tem autoridade. Quando você vê o relato de Gênesis 1, não está perguntando se você acredita ou não. E Deus criou, através da sua palavra, isso. Não está abrindo questionamento para você, será que ele fez as coisas mesmo em 7 dias? Não, está determinando. É autoridade, foi assim que foi feito. O ser humano fica um pouco aborrecido com isso, quando a verdade é dita nua e crua. Mas é assim. Deus, ele não tem esse tipo de pensamento como o ser humano. Ele expõe a verdade. Agora fica a critério de cada um acreditar ou não. É confiável. A Bíblia é confiável. Eu nunca vi até hoje, meus irmãos, de verdade, alguém ter um relacionamento com Deus verdadeiro, tá? Eu não estou falando do Deus da religião, o Deus do disse-me que disse. Não estou falando disso. Estou falando das Escrituras Sagradas. O Deus revelado pelas Escrituras Sagradas. Eu não conheço ninguém que botou a sua confiança no Deus das Escrituras Sagradas e perdeu. Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém. Não há um testemunho sequer de alguém que disse assim, Deus me decepcionou. Se houver esse tipo de testemunho, eu não sei a que tipo de Deus essa pessoa estava servindo. Não é o Deus das Escrituras, porque ele não decepciona ninguém. Ninguém. É outro Deus. É algum tipo de Deus que foi criado no coração. Tipo aquele Deus que faz tudo pela pessoa. O Deus que é o gênio da lâmpada. Um pedido de bênção. Se não vir bênção, ele deixa de ser Deus. Um pedido de prosperidade, saúde. Então fiquei doente, ele não é Deus. Esse tipo de Deus não é o Deus das Escrituras Sagradas. O Deus das Escrituras Sagradas prometeu presença. Exclusivamente presença. Na morte ou na vida, ele está conosco. A única coisa que ele nos prometeu foi presença. Mas o que ganhar? O que eu ganho servindo a Deus? Simplesmente a vida eterna. E paz aqui nessa terra. Tem uma coisa que não se compra, sabe o que é? É paz. Não se compra paz. Se compra anestésico. Uma viagem é um anestésico. Eu já vi casais tipo assim, não, vou viajar para resolver os nossos relacionamentos, aí vai e compra aquele monte de coisa, vai naquelas lojas cara e compra e tá tudo feliz. Aí quando volta na outra semana, a segunda semana, a terceira semana, a gente não quer mais não. Passou o efeito anestésico daquilo que podia comprar. Não tem paz. Não veio paz dentro do coração. Não se pode comprar paz, queridos. Não se pode. Não se pode. E Deus promete a paz para nós. Tem na palavra que Ele trabalha para resolver os nossos conflitos internos, para resolver as coisas que nós não estamos conseguindo resolver. Sabe? Deus não falha nisso. A gente pode confiar em Deus. Podemos confiar em Deus.
ela é suficiente para atender às nossas necessidades. Que necessidades? Qual a nossa principal necessidade? Eu preguei isso lá na Enseia de Ananindeua. A principal necessidade que nós temos é lidar com a culpa. A culpa dos nossos erros. Nós não sabemos lidar. Tem horas que a gente fica com raiva, tem horas que a gente quer gritar, tem horas que a gente quer jogar tudo para o alto. A gente não sabe lidar com a nossa culpa. E Deus nos ensina como lidar com a nossa culpa. A principal coisa que Ele fez para lidar com a nossa culpa foi punir a nossa culpa na cruz. Nos substituiu na cruz e morreu pelos nossos pecados, pela nossa culpa. Então, a Bíblia ela atende todas as nossas necessidades. E a principal delas, tratar a nossa culpa. Depois ela nos ajuda a lidar com as nossas próprias vidas, com o nosso coração. Ela vai revelando o nosso potencial de pecaminosidade, aquilo que a gente pensa que é uma motivação correta, mas na verdade não é. Ela vai revelando, vai nos ensinando isso, conforme nós nos relacionamos com ela, com as Escrituras Sagradas. Então, nós temos claramente a Bíblia como suficiente. Essa é uma outra doutrina, tá, das Escrituras Sagradas. Ela é suficiente. Você não precisa de um livro a mais para completar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, ela diz. E ponto final. Existem vários livros escritos a partir da Bíblia. Porém, a Bíblia é a palavra de Deus. Esses livros não são a palavra de Deus. São até interessantes, estão até bacanas. Porém, a Bíblia é suficiente para revelar aquilo que quis revelar. Com clareza, objetividade. A resposta humana não altera a infalibilidade bíblica. Não altera. A Bíblia é a palavra de Deus. Não tem erros e é infalível. Bem, o nosso estudo de hoje termina por aqui, para o pessoal da internet. Aqui nós vamos ficar fazendo um exercíciozinho para lembrarmos dos livros da Bíblia, a sequência dos livros. A gente tem feito esse exercício, espero que você faça em casa também. E eu queria me despedir de você que está nos assistindo aí pelo YouTube, pedindo as bênçãos de Deus para a sua vida. E semana que vem a gente continua o assunto sobre a Bíblia com o tema clareza bíblica. Clareza como tudo é exposto. Tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau.